Meus queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos em mais um culto de ensino, culto de doutrina, e queremos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de poder estar com os amados irmãos e poder meditar na palavra de Deus. Nós sabemos da importância deste culto para a nossa igreja, desde os primórdios da história da Igreja do Senhor no estado de Pernambuco. A igreja tem sido uma igreja bíblica, ensinada, guiada pela palavra de Deus. Sempre foi uma igreja amante da palavra. Se chamava antigamente o culto de instrução, depois do tempo do pastor Leôncio passou a ser culto de doutrina, e a escola dominical, que são cultos que são muito amados pela Igreja do Senhor no nosso estado. Eu quero, nesta noite, nós estamos meditando sobre o crescimento espiritual à luz da palavra, mas quero tratar outro assunto nesta noite, convidando a igreja a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas 22 e 31. A palavra de Deus nos diz: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, aqui está a palavra de Deus, uma palavra escrita, registrada neste livro pelo evangelista Lucas, e que nos traz relatos históricos sobre a vida de um dos principais apóstolos do, poderíamos dizer, apostolado, ministério de Cristo, que foi o apóstolo São Pedro. É verdade que muitos criticam o apóstolo São Pedro, mas nós damos graças a Deus pelos Pedros, amém? Existentes na igreja. E vemos na vida deste homem de Deus, intrépido, corajoso ou atrevido, não sei, que muitas vezes nós reconhecemos que cometeu falhas, mas que nós temos que dizer que aprendemos muito com a sua vida, com a sua história, com o seu exemplo, com as suas experiências. E temos a alegria de ver que Deus, apesar da forma que ele era, o seu temperamento, a sua forma de ser, Deus é misericordioso e sempre dá uma segunda chance. E o apóstolo São Pedro foi um apóstolo que soube aproveitar essa segunda chance. E a palavra de Deus nos mostra que ele se tornou um dos mais eminentes apóstolos da igreja cristã, a ponto, de forma corajosa, dar a sua própria vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, por alguns, se tornou um cristão experiente, cheio da graça,
e principalmente a partir do momento que ele foi revestido com o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, Pedro passou a ser um dos mais valentes apóstolos, não é isso? Que levou a mensagem a muitas partes e até, poderíamos dizer, inaugurou a pregação do Evangelho aos gentios. Então nós temos que aprender nas fraquezas de Pedro e tirar proveito, tirar lições importantes também na hora que Pedro se levantou, se ergueu novamente e pôde liderar, poderíamos dizer, de certa forma, os apóstolos para que exercessem o seu ministério e na direção da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre 5 passos que levou Pedro a negar a Jesus, não é? 5 passos que levou Pedro, ou poderíamos dizer também 5 degraus que Pedro desceu até negar a Cristo. Mas acho que esse é o título que gostaria de dar a essa reflexão, a essa meditação, que é 5 passos que levou Pedro a negar a Jesus e que devem ser observados por nós, os cristãos, a fim de que evitemos, não é isso, passar por onde Pedro passou, ou pela queda de Pedro, para aprendermos as lições que encontramos na vida desse grande apóstolo. Pedro foi chamado pelo Senhor no mar de Galileia, que há horas que é cognominado o mar de Tiberíades, que são nomes dados ao mesmo mar, que há historiadores e estudiosos de geografia que acham que não chega a ser um mar, senão um lago. Mas no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, não é, que relata a biografia de Cristo e o ministério dele, chama aquele lago que ficava ao norte de Israel, entre as províncias de Galileia e Decápolis, chamava-se Mar de Galileia. E a palavra de Deus nos mostra como Pedro acompanhou a Jesus durante o seu ministério. Foi um apóstolo que teve muita intimidade com Jesus e acredito que a sua família também, a ponto de um dia Jesus chegar na casa da sogra dele para se hospedar e soube que a sogra estava com febre e nos diz a palavra de Deus que o Senhor orou por ela e ela foi instantaneamente curada. Então Jesus tinha assim uma proximidade e uma intimidade com a família de Pedro e a sua família estava bem perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas lições importantes Pedro aprendeu com Jesus. Teve o privilégio de fazer longas viagens com Cristo, teve o privilégio de passar sucessivas vezes o mar de Galileia em um barco com nosso Senhor Jesus Cristo. Teve experiências notáveis, como a experiência da transfiguração, não é isso? Naquele monte, quando Jesus chama Tiago, Pedro e João, não é? E os faz subir com ele, e ele foi tão intérpreto que nos diz a palavra de Deus que quando teve aquela visão, ele disse: mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, não é? Diz a palavra de Deus que logo ele ouviu a voz de Deus que falava, dando autenticidade à natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que Pedro também, a ele foi dado o privilégio de uma forma tão clara e expressa ser revelada a natureza, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando está registrado no Evangelho de Mateus, que Jesus interpela, pergunta a eles e diz: que dizem os homens ser o filho do homem? E alguns dizem ser Jeremias, outro Elias ou um dos profetas. E vós,
quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, com toda a ousadia e coragem: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor lhe diz: Pedro, na verdade, não tu revelou a carne e o sangue, ou seja, a revelação que tu recebeste não foi uma revelação humana, mas uma revelação divina, uma revelação dos céus. Quem diz amém, meus irmãos? Então Pedro, o apóstolo, teve experiências notáveis no ministério de Cristo, mas nós vemos que a vida dele, de repente, havia experiências que eram, de certa forma, traumáticas, tristes, mas graças a Deus que Jesus sempre estendia a mão a Pedro e o erguia para que ele continuasse caminhando, não é? Como nós vemos como uma figura ali no mar, quando ele vai em direção a Jesus, caminha sobre as águas e de repente ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar, e Jesus estende as mãos e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ali está uma figura da personalidade ou do caráter ou da forma que Pedro era. De repente estava em cima, de repente estava embaixo, mas ele tinha perto dele Jesus, que erguia a mão e sempre o levantava. Amém, meus irmãos? Então nós vemos que na história do apóstolo São Pedro, talvez o tempo não dê para trazer aqui uma meditação, uma reflexão sobre todos os 5 passos, mas pelo menos ao final eu cito e deixo o texto para que vocês mesmos analisem e descubram. Amém, meus irmãos? O primeiro passo está no capítulo 22, que li, versículo 31 ao versículo 34. Se quer ler comigo ou ler após mim, pode acompanhar. E diz aqui: disse também o Senhor, após mim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Glória a Deus. Não foi uma palavra boa para Pedro, não é verdade, irmãos? Mas Jesus, que conhece o momento, conhece o presente, ele não só conhece o passado, não é, que já aconteceu, mas conhece o presente e conhece o futuro. Amém? E ele, de forma clara, diz a Pedro. É interessante que isso deve ter se dado no conselho eterno, espiritual, não é? Os irmãos sabem que Jesus era homem, mas também era Deus. Ele estava presente em certos momentos com o Pai, que não era dado o privilégio aos apóstolos ver. Mas ele via, como ele viu Satanás descer, não é isso, dos céus à terra. De forma que Jesus, em certo momento, percebeu, viu essa audiência, não é, espiritual, em que Satanás pede ao Pai Celestial para provar, para testar os apóstolos, e entre eles Pedro. E Jesus, que conhecia a maturidade, o grau de espiritualidade, de maturidade de Pedro, porque ele conhece cada um de nós. Quem diz amém? Ele conhece, não é? A gente pode mostrar uma coisa, mas Jesus conhece na realidade o que nós somos, o que nós temos e até onde nós podemos chegar. Amém, meus irmãos? E Jesus sabia que Pedro, ele não ia suportar aquilo que o diabo queria fazer, que era cirandear com ele.
diz aqui: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti. Como é bom, não é, irmãos, ter Jesus Cristo ao nosso lado. Se nós tivéssemos a capacidade de saber quantas intervenções Jesus faz ao nosso favor, quantos livramentos Ele nos dá, quantos livramentos de queda, quantos livramentos na nossa vida, não só espiritual, como física. Nós triunfamos e vencemos, e às vezes até escapamos sem perceber, pela intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Saiba disso, que muitas vezes acontece livramentos que eu não percebo, nem você percebe, mas o cuidado de Deus está sobre nós, o cuidado de Jesus Cristo está sobre nós. Se vivemos em comunhão com Ele, Ele cuidará de nós, o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, como diz o salmista, Ele estará do nosso lado para nos livrar, como diz o Salmo 91. Mas não podemos deixar de ver que Pedro, pela sua forma de ser, constantemente ele passava do limite, não é? Há poucos momentos, ou tempo, ou dia, ele tinha sido elogiado por Cristo. Mas agora, logo depois, ele passa uma experiência traumática. Quando ele tenta repreender a Jesus, quando Jesus profere uma palavra profética sobre o que ia acontecer com ele, ele repreende a Jesus: nunca te aconteça isso. E Jesus de repente diz: atrás de mim, Satanás. Não é? Não disse com Pedro, mas Satanás que o estava usando a boca de Pedro. E nós vemos aqui que quando Jesus profere o livramento, a intervenção para livrar a sua vida de uma queda e de negar a fé, Pedro diz: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, e estou pronto. Diz aqui, ele diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão. E se precisar morrer por ti, eu morro também. Jesus olhou para Pedro assim e disse: Pedro, Simão, aleluia, Simão, eu te conheço, Simão. Eu conheço tua natureza, Simão. Não é? Esse primeiro passo que Pedro dá é o passo da autoconfiança, o confiar em si mesmo. Não é? Meus irmãos, nós sabemos que devemos ter o cuidado na nossa vida espiritual. Nossa firmeza e permanência de pé depende, é claro, de Deus. Como nós vemos aqui, que Jesus intercede para que a fé de Pedro, ele não venha a apostatar na fé, a negar a fé, mas o nosso livramento depende também do nosso cuidado. Amém, meus irmãos? Do nosso cuidado. Junta o nosso cuidado e o cuidado de Deus, e é isso que nos livra de uma queda. Mas aqui nós vemos que Pedro, quem sabe, lembrou daquela revelação: não foi a carne nem o sangue que tu revelou. E ele disse: não, eu sou capaz de resistir e ir com o mestre até a morte. A autoconfiança. Nós não podemos, é claro, confiar em nós mesmos. Sabemos que a nossa firmeza em Cristo, a nossa firmeza na igreja, a nossa firmeza no Evangelho, depende, é claro, do nosso cuidado também. Sim ou não, irmãos? Sim, depende do nosso cuidado também. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, abra a sua Bíblia, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 12. Veja que o apóstolo faz menção ao cuidado que nós devemos ter. Capítulo 10 e o versículo 12. Ele diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Ou seja, tenha cuidado para não cair.
Se você está em pé, não é isso? Essa permanência em pé, espiritualmente falando, essa permanência em pé depende também do nosso cuidado na vida espiritual, não é? O salmista, ele diz no Salmo 20, vamos lá, Salmo 20, versículo que me lembrei agora, me parece que é o versículo 7 e o versículo 8, Salmo 20, versículo 7 e o versículo 8. Observe o que encontramos aqui, capítulo 20, versículo, é isso mesmo, 7 e 8. Uns confiam em quê? Em carros, e outros em cavalos. Mas nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e faz o quê? E caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Não é verdade? Então, o salmista, aqui neste salmo, o salmista Davi, ele apresenta tanto a capacidade do homem em livrar-se da queda em uma batalha, como também, sobretudo, o cuidado de Deus, a intervenção divina. Porque ele diz que há uns que confiam só em carros e cavalos, não é? Nós sabemos a que ele estava se referindo, mas a nossa vitória não depende de carros e cavalos, porque Salomão disse: o cavalo prepara-se para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Quem diz amém, irmãos? A vitória vem do Senhor, não é? Então, é claro que depende do nosso cuidado, mas o nosso cuidado sem a proteção de Deus, sem a intervenção divina, ela é insuficiente, é incapaz, porque acima de tudo, nós devemos ser fiéis e manter uma relação de comunhão com Deus, porque se nós mantivermos uma vida de comunhão com Ele, é claro que Ele vai nos livrar na hora que nós precisarmos. Mas isso depende também do nosso cuidado. Por isso o apóstolo diz: quem cuida está em pé, olhe. Essa expressão é: tenha cuidado, não caia, tenha atenção, não é? Não caia, não descuide a sua vida espiritual. Abramos a nossa Bíblia ainda em Judas, capítulo 1 e versículo 24. Não é? Judas 24. Porque parece que Judas não está dividido em capítulo, mas em versículos. Judas 24. Judas 24 diz: ora, aquele que é o que, irmãos? Poderoso para vos guardar de quê? De tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja o quê? Seja a glória e a majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Judas diz que há um que é poderoso, irmãos. Ainda que as tentações venham, não são as tentações, as dificuldades, as provações, os furacões, os ventos que sopram e quer nos derrubar, nos quer afundiar, nos quer acabar. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor, aquele que merece a nossa adoração, Ele é poderoso para nos guardar e nos preservar, diz aqui o apóstolo, sem resvalar,
sem cair, aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar dos tropeços, diz o apóstolo, e nos guardar até aquele dia, quando cheguemos na presença do Senhor com alegria e recebamos dele a nossa recompensa. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A autoconfiança, confiança que é confiança em nós mesmos, é o que faz muitas vezes o crente descuidar a sua vida espiritual, deixar de buscar a Deus, deixar de estar nos cultos, deixar de ler a palavra, procurar viver uma vida de piedade, e ele vai descuidando, porque ele confia que já tem a experiência, a capacidade suficiente para vencer. Não, irmãos, cada dia temos que nos ajustar, estar perto de nosso Senhor Jesus Cristo, ler a palavra, porque ela é que nos edifica e também nos santifica, ela nos purifica. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele não está aqui para nos falar, mas ele deixou a sua palavra para nos ensinar e nos exortar a viver de forma que agrademos a ele. Amém? Então, meus amados irmãos, devemos viver esta vida, não descuidar a nossa vida espiritual, mas confiar no Senhor e ter o devido cuidado nos tropeços, nos laços, nas setas, nos ataques de Satanás. Porque a Bíblia, o salmista disse que Jesus não dorme, mas o diabo também não dorme. Ele não dorme. Nós temos um inimigo que não dorme. A gente está lá dormindo, mas ele está acordado, preparando o laço para nos laçar. Mas se nós estamos com Jesus, aí, meu irmão, ele não pode vencer a gente, não é? Sem Jesus 0, mas com Jesus 10. Amém, irmãos? Sem Jesus 0, mas com Jesus 10. Ele está do nosso lado e nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer. Não é verdade? Vencer as tentações e as dificuldades. Mas você veja que a palavra manda, nos exorta a colocar confiança no Senhor. Confiar nesse aspecto também, de que Deus é poderoso para nos guardar e nos ajudar. Quem diz amém, irmãos? Nos ajudar, nos guardar, nos proteger. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 26 de Provérbios, a primeira parte, a parte A do versículo, Provérbios, capítulo 28. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 26, a parte A do versículo, diz assim: o que confia no seu próprio coração é o quê? É insensato, ou seja, falta de sabedoria, de razão, de senso. É como às vezes assim, fulano, o que é que estás pensando, né? Não, disse, o homem de Deus, o sábio, o homem de Deus diz, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente, o que é que acontece? Escapará, quer dizer, o que anda com sabedoria, não é? Vê o mal e se desvia dele, não é isso? Há tantas exortações, tantas máximas desse sábio homem de Deus aqui no livro de Provérbios, que é um livro que eu acho que o crente deve ler todos os anos, ele meditando, não é? Ele instrui, dá crescimento. Diz que Provérbio foi escrito para dar sagacidade aos simples, ou seja, está aí no plural, né? Dá capacidade, dá o sinal de alerta, o crente não ser simples demais e cair no laço do inimigo. De forma que o Salomão diz que aquele que confia no seu coração, irmãos, esse não é insensato, não é? Este é insensato. Ele deve confiar no Senhor. Amém, irmãos? Eu estou me cuidando, eu estou orando,
eu estou jejuando, eu estou obedecendo a palavra, eu estou dando testemunho, mas acima de tudo, estou confiando no Senhor. Porque eu sei que Ele é poderoso para me guardar até o dia final. Amém? Então, o cuidado. Vocês sabem que eu tenho, graças a Deus, uma vida toda dentro desta igreja. E eu já vi coisas muito tristes, que eu fiquei, apesar de ser muito jovem, não é? Sempre tive o privilégio de estar perto de pastores, assim, conversar. E um dia eu fiquei muito triste com um irmão tão querido. E ele era um homem que, aonde você chegava no círculo de oração, ele estava ali. E a maioria das vezes convidavam ele para ministrar a palavra, não é? E ele tinha um jeito bem peculiar, ele era muito bíblico. E de oração, chegava às vezes de manhã e dobrava o joelho e não se levantava. E aquele homem se mudou daqui e lá na cidade onde estava veio um acidente espiritual. E nós que amávamos a ele, ficamos tão tristes. E tinha um presbítero que o pastor sempre me escalava com ele, que era o presbítero Justino, que conhecia, foi criatura dele, foi discipulado por ele. E eu disse, mas como é que pode, irmão Justino? Um homem daquele que orava, jejuava, estava sempre no círculo de oração, e era um homem que sempre estava ministrando uma palavra à igreja no círculo de oração. Como é que pode acontecer? Aí o irmão Justino, um homem experiente, foi o primeiro presbítero, foi quem construiu o templo da encruzilhada. Ele disse assim, meu filho, é que ele orava muito, mas vigiava pouco. Entendeu, irmão? Ele orava muito, mas vigiava pouco, não é? Então o crente tem que ter, nós temos que ter cuidado, confiança em Deus. Deus vai nos guardar, é fundamental a confiança no Senhor, não é? Ele vai nos guardar. Daí porque Jeremias, ele diz no capítulo 17, maldito o homem que confia no homem. Eu já ouvi alguém dizer assim, não posso confiar em ninguém, irmão, não posso confiar em ninguém. Que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu digo, então está difícil. Porque você vai ter que confiar na sua esposa para viver com ela. Você vai ter que confiar no patrão para trabalhar com ele. Você vai ter que confiar no seu pastor para auxiliá-lo. Você vai ter que confiar em alguém. Se você fizer um negócio, você vai ter que confiar naquela pessoa. Mas é que o contexto não quer dizer isso, não é? A Bíblia está dizendo ali, maldito o homem que confia em si mesmo, na sua força, na sua capacidade. Vamos ler isso, observar 17, não é, de Jeremias, e versículo 5. Observe bem o texto que você vai descobrir que está falando da sua própria força. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia e faz de quê? Da carne do braço do vizinho. Não, do seu. Está entendendo, irmãos? Do seu próprio braço, da sua própria força. Ele diz aqui, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Amém? Você pode confiar no Senhor e viver e se esforçar e ter o cuidado, né? Se nós tivermos, Deus vai nos livrar da queda, vai nos livrar dos laços malignos. Aí ele segue falando, porque esse homem que confia em si mesmo será como que a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer, a sua vida será sempre de dificuldade,
a sua vida será sempre de problema, cheia de problemas. Você já viu crente assim, irmão? Só tem problema, não é? Claro que a gente tem problema, mas tem bênção também, tem vitória também. Amém, meus irmãos? Mas tem crentes que você conversa, só tem problema, irmão. Só traz problema. Quando toca o telefone e você vê que é o nome dele, já sabe. Pode dizer, problema, porque ele só tem problema. É? Deus nos ajude, irmãos. Amém? Deus nos ajude. Mas o que é que o homem de Deus diz mais na frente? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o que, irmãos? É o Senhor. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas para o ribeiro, e não receia quando vem o quê? O calor, a provação, a dificuldade. Aí diz aqui, mas a sua folha fica o quê? Verde. Ele não amarela nunca, irmão. Amém? Amém? Eu gostava de ver muito em um país que eu trabalhei que tinha um irmão lá que eu dizia a Judite, hoje parece que o salário dele não saiu. Porque tinha dia que ele entrava na igreja e eu achava engraçado que ele entrava assim, olhando para a gravata e fazendo assim. Quer dizer, ele hoje está... Quando ele entrava com a cabeça baixa, eu dizia, pronto. O que é que está vendo, irmão? Aí, como é que diz? Eu estou barroneado. Como é que está o senhor, irmão? Estou barroneado. Mas, meu irmão, ontem o senhor estava tão bem. Estou barroneado, irmão. Estou barroneado. Porque tem gente também, irmão, que quer viver só na ventania, né? Água fresca, café quente. Quer viver. Mas a vida cristã não é assim, irmãos. A gente tem que enfrentar as dificuldades. Quando eu estou numa provação, que pastor, presidente, não tem muita provação. Mas quando eu estou numa provação, minha esposa se preocupa comigo, aí chega assim, às vezes, no meu gabinete em casa ou na mesa e diz, e aí, meu filho, está tudo bem? Eu faço, tudo bem. Só Deus sabe como vai o coração, mas vai tudo bem. Tudo bem, viu, irmãos? Tudo bem. Não receia quando vem o calor. Glória a Deus, vai tudo bem. Tudo bem. Glória a Deus. O diabo está aí dando chibatada para todo lado, mas você diz, está tudo bem em Jesus. Está tudo bem em Jesus. Deus está do meu lado, está do nosso lado. E às vezes eu tenho esse hábito, não sei, um hábito que eu tenho de fazer, Jesus. Ela falou, homem, por que tu clama tanto por Jesus? Eu digo, e eu estou doido para clamar por outro. Tem que clamar por Jesus mesmo. É Jesus que nos socorre, irmãos. Se você está passando por dificuldade, não, Senhor, não baixe a cabeça diante de Satanás. Levante a cabeça e diga, Deus está comigo, Todo-Poderoso está comigo e Ele vai me ajudar a vencer essa dificuldade e essa provação. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então... O homem de Deus, o homem que confia no Senhor, diz aqui, bendito, é abençoado, irmão, o varão. As bênçãos de Deus estão com ele. Que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes. Aqui está o segredo, é a raiz. A raiz está em Deus. Quem diz amém, irmãos? Quando a raiz está em Deus, pode vir o furacão que venha, não vai arrancar, porque na hora da dificuldade, Deus segura a gente, Deus nos protege, nos dá força, não é? Aí diz, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga. Não é, irmãos? Não se afadiga, não é? Tem crente que com tudo se afadiga, irmão. Com tudo se afadiga. Com tudo quer deixar a igreja. Com tudo quer deixar Jesus.
não é? Parece que tem gente que foi crente só para viver na bonança. Tem que ter salário bom, tem que ter a despensa cheia, tem que ter saúde, não tem que doer nem a ponta do nariz. Tem que ver isso aí. Como está? Jesus é bom. Mas vem a dificuldade e você vai notar logo, não é? Ele amarela. Crente é uma árvore que não amarela as folhas, e fica sempre verde, sempre verde. Seja um crente sempre verde, amém, irmãos? Aí diz aqui, é a sua folha, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto, não é? Então, a confiança, meus irmãos, em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita crise nesse aspecto. Quando nós confiamos em Deus, colocamos nossa confiança. Pedro confiou só em si. Não, mas eu posso, eu vou. Estava enganado. A autoconfiança, não é? Mas confiar no Senhor. É bom saber que as nossas vitórias e as bênçãos da nossa vida vêm da mão do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmãos. Pela misericórdia de Deus. Veja o que diz o apóstolo São Paulo no capítulo 2 de Efésios. Diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem, é dom, não vem das obras para que ninguém, não é? Tudo vem dele, a nossa salvação, a bênção da nossa vida, vem dele, irmãos, vem dele. Quando nós reconhecemos isso, não é? Não confiamos na nossa própria capacidade. Paulo tinha muito que se gloriar, tinha ou não tinha, irmãos? Paulo era intérprete da lei, ele era doutor. E ao mesmo tempo era um filósofo. Ele entrava no Areópago e todo mundo dava a cadeira do mestre a ele. E ele discutia filosofia com os epicureus e filósofos atenienses daquele tempo. Ele tinha um saber intelectual muito grande. Mas ele não se deixou cair no pântano da intelectualidade. Porque tem crente assim, estuda e de repente cai no pântano, na areia movediça da intelectualidade. Fica um crente cru, irmão. Quando fala parece um defunto que abriu a boca. Mas aqui, Paulo diz uma coisa muito interessante. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E vamos ler do versículo 4 em diante. Filipenses 3 e 4. Diz assim, ainda que também podia o quê? Confiar na carne. Claro, aqui não é sarce, aqui é a carne, no meu saber, na minha intelectualidade. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, no eu, né? No que eu sou, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Fui o quê? Fariseu, não é? Defendia a lei, era ostensivo no ensino. Ele diz um dia que era radical mesmo, exagerava. E diz, segundo o zelo perseguidor da igreja. Tem um zelo tão grande pela lei mosaica que ele perseguia a igreja porque os tinha, aos discípulos, ele tinha como terroristas da fé, heréticos daquele tempo. A palavra heresia aparece naquele tempo. Aí veja aqui, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça, não é? Heresia, aireses, aparece no Novo Testamento, no livro de Atos. Aí diz aqui, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência. De que, irmãos?
do conhecimento de Cristo Jesus, que independe da intelectualidade e até do curso de teologia. Está me entendendo, irmãos? Porque tem muita gente que faz teologia, pensa que já sabe até quando Deus vai arrotar. Você não sabe de nada. Você pode ter uma biblioteca grande, ter curso de teologia, mas se você não anda de joelho, você não tem nada, você é um pobre. Aí diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas o quê? Estas coisas, e as considero como o quê? Como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele diz, eu não tenho no que confiar. Glória a Deus. Porque certa vez ele diz aos Gálatas, não vivo eu estou morto. Quem vive é Cristo. Amém, irmãos? Quem vive é Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Paulo era esse homem que confiava no Senhor. Ele podia dizer, tudo posso na minha cultura, no meu conhecimento. Não, tudo posso naquele que me fortalece. A minha vitória vem dele, porque é ele que me ajuda, não é? Não fazer como o fariseu e o publicano, não é, irmão? O fariseu, ora, príncipe de Israel, a classe dos rabis e dos mestres, ele está na frente e ergue com uma arrogância e uma soberba o seu rosto para o santuário, não é? E você sabe, Jesus está aí observando ele, eu acho que nem esperava, né? Veja aí Lucas capítulo 18, versículo 9, me parece, de Lucas. É isso aí, irmãos, amém? Estamos juntos? Poucos estão juntos, irmão. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram o quê? E desprezavam a quem? Os outros. Disse, 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o quê? Fariseu, a principal seita do judaísmo. Doutores, estudiosos, intérpretes da lei, teólogos da lei mosaica. E outro era cobrador de imposto, odiado por Israel, pelos judeus. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este. Que coisa, né, irmão? Eu quero crer que ele apontou, nem ainda como. Tem gente que é assim, né, irmão? Quando a mensagem está dura, assim, manda mais. Está batendo em gente aqui, né, irmão? Te cuida, rapaz, é para tu mesmo. Aí diz, jejum quantas vezes? 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas atrás, o publicano, porém, estando em pé de longe do santuário, nem ainda queria levantar o quê, irmãos? Os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse: digo-vos que este desceu o quê, irmãos? Justificado para a sua própria casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta diante de Deus, será o quê, irmãos? Humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. Amém, irmãos? Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar na misericórdia de Deus, não é? É interessante, vocês sabem que durante muito tempo
eu preguei só em espanhol, né? Por 8 anos só em espanhol. E a Bíblia, Casiodoro del Reina, diz assim, esse texto que diz aqui, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Na Bíblia espanhola está: ó Deus, se propício a mi pecado. Não é? Os que sabem espanhol aqui, se propício a mi pecado. E a Bíblia de Scofield, no rodapé, quem tiver ela, eu acho que em português talvez tenha essa nota, diz assim: a palavra propício vem da mesma raiz propiciatório. E há teólogos que afirmam que quando o publicano estava dizendo aquilo, ele tinha em mente o propiciatório no dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava com o isopo embebido em sangue e passava. O propiciatório era o quê? Vocês estudaram a escola dominical aqui, a tampa da arca. E o sumo sacerdote passava sangue ali no dia da expiação. E aquele ato era um ato de misericórdia, porque dentro da arca estava o quê? A lei, a vara de Arão que floresceu no deserto e uma porção do maná que Deus alimentou o povo de Israel, e foi guardado, preservado uma porção do maná para lembrar Israel, não é? Que Deus cuida dele, cuida do seu povo. Amém, irmãos? A vara de Arão, que é um símbolo do sacerdócio de Cristo, e a lei que condenava Israel. Aquele sacrifício era oferecido pela nação. Quando o sumo sacerdote passava o sangue sobre a tampa, dizem alguns comentaristas e estudiosos de hermenêutica e de tipologia, que para Israel, Deus estava olhando a Israel através do propiciatório, que é o sangue aspergido. E por isso ele tinha misericórdia e justificava Israel. Se era isso, irmão, que o publicano estava pensando, que coisa maravilhosa. Ele no seu coração estava dizendo: Deus, eu não sou digno, mas o sangue do Cordeiro me dá condições de me aproximar de Ti e ser alcançado pela Tua misericórdia. Irmão, não sei para que tanto orgulho, se vivemos da misericórdia de Deus, se vivemos da compaixão de Deus. Amém? Um Deus estava no lugar e uma pessoa elogiou tanto, falou dos atributos de uma pessoa tantas vezes que eu fiquei chateado. A pessoa estava dentro do caixão e falou e parece que ela foi para o céu chefiar os querubins. E quando ela terminou de falar, eu disse: a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ela era o que a senhora está dizendo, porque um dia Jesus salvou. Amém, meus irmãos? Porque um dia Jesus nos alcançou pela sua misericórdia. Então, a proteção, o cuidado, a vitória vem de quem, irmãos? De Deus. Vem do Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, irmão. Eu só falei o primeiro tópico, então não vou dar os outros a vocês, não. Depois eu vou falar. É não faltar o culto de doutrina que eu vou falar dos outros tópicos. Que Deus tenha misericórdia de nós.